Estamos de volta com o último bloco do programa Direito da Gente. Hoje estamos falando sobre imposto de renda. Eu recebo aqui no estúdio o doutor André Elias Atala, que é advogado na comarca de São João del Rei. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, entre em contato conosco pelo telefone 3372-3720 ou mande sua mensagem de texto para o celular 9972-1640. Doutor André, no bloco anterior nós falávamos a respeito dessa questão de fazer a retificação de erros do imposto de renda. Agora, os herdeiros, eles são obrigados a fazer declaração de imposto de renda da pessoa que faleceu? Se a pessoa que faleceu deixou bens no valor acima de R$300 mil no ano que ela faleceu, vão ter que fazer declaração no ano anterior através do inventariante. O inventariante ele faz a declaração usando da mesma forma que faria, como se fosse ele mesmo, a declaração dele próprio. Pessoa física. Exatamente. Lá no programa de declaração, no programa gerador de declaração, vai ter um campo lá, ocupação. No campo ocupação, que é onde você geralmente bota a profissão, coloca lá o espólio e faz a declaração do espólio. E isso vai ser feito todo ano enquanto não houver a homologação da sentença de partilha. E a sentença de partilha não transitar em julgado. Ou então, enquanto não houver a lavratura da escritura pública de inventário. Então, isso vai ser feito todo ano, enquanto não encerrar o processo sucessório. Desde que os rendimentos do espólio sejam superiores àquele valor mínimo que a Receita exige para que haja declaração. Então, por exemplo, às vezes, o falecido deixou imóveis que ainda não foram partilhados entre os herdeiros, que estão alugados. E esses imóveis, às vezes, geram uma renda que ultrapassa o valor limite de isenção. Então, o inventariante vai fazendo a declaração até o momento em que for homologada a partilha, em que cada herdeiro vai ter a sua parte na herança já definida, aí cada um já faz a sua própria declaração. Agora, doutor André, tem uma questão no imposto de renda, que é a questão das deduções, né? Daquilo que você paga durante o ano e quando você vai declarar o imposto de renda, você pode, vamos colocar assim, abater esses valores no imposto que você vai pagar. Sim. Basicamente, quais são essas despesas que a gente pode deduzir, que a gente pode retirar do imposto de renda? Olha, a lei ela trata de várias despesas que você pode deduzir, né? A principal delas é aquele imposto que você já pagou durante o ano, seja através de retenção na fonte, que o seu empregador já reteve antes de passar a sua remuneração, ou através daquele recolhimento mensal obrigatório, que é feito por aquelas pessoas que recebem remuneração de qualquer natureza e que não está sujeito à tributação na fonte. Aquele pagamento feito através do conhecido carnê-leão. Essa é uma dedução, é mais comum. Outra dedução comum, bastante conhecida das pessoas, é a dedução com despesas médicas, de saúde em geral, dentistas, fisioterapeutas. Plano de saúde. Plano de né? saúde, exatamente. Você faz esse tipo de dedução também. Você também faz dedução por dependentes, no limite por dependente até mais ou menos uns R$2.200, sem limite de dependentes. Você faz dedução com gastos que o contribuinte teve consigo mesmo e com seus dependentes com educação, um pouco acima de R$3.000. Despesas com contribuições previdenciárias, seja para o INSS ou seja para um plano de previdência complementar, também são dedutíveis. E o contribuinte que paga a pensão alimentícia para um filho, para um neto, para ex-esposa, para o ex-esposo, o que for, essa pensão alimentícia é dedutível desde que seja fixada por sentença ou em acordo homologado pelo juiz, ou então num acordo feito em cartório, num divórcio extrajudicial, uma separação extrajudicial, quando ainda é mais comum haver a separação, né? Porque hoje em dia as pessoas já estão fazendo divórcio diretamente. Essas são as despesas mais comuns. Agora, é importante ressaltar também as despesas que têm sido muito noticiadas aí na imprensa, despesas com a contribuição patronal do empregador, que o empregador faz em relação ao INSS do empregado doméstico. Isso também é dedutível, mas tem um limite. Até R$1.100 e poucos você pode deduzir aquela contribuição de 12% que você faz em seu próprio nome, mas em razão de ser empregador doméstico. Mas também é bom lembrar que essa dedução tem prazo para acabar
e daqui a 4 anos essa dedução já não vai poder mais ser feita. Ou seja, vamos aproveitar então, enquanto não passaram-se esses 4 anos, né? Para poder deduzir do imposto de renda, você aí que é empregador doméstico, que tem um empregado doméstico em casa, como o doutor acabou de dizer, pode deduzir parte das contribuições previdenciárias pagas a ela, né, ou em nome dela, no seu imposto de renda. Isso é muito interessante. Agora, doutor André, quem paga aluguel tem que declarar isso no imposto de renda? Quem paga e quem recebe. Declara isso no imposto de renda. Quem recebe o aluguel paga porque é renda também, exatamente, renda, né? Isso é renda tributável. E quem paga também é para fins de controle, para aqueles fins de fiscalização. Porque o contribuinte que vai declarar, que pagou aluguel para o proprietário de um imóvel e indica o CPF do proprietário do imóvel, o fisco vai avaliar se esse proprietário declarou que recebeu aquele aluguel. Isso tudo no interesse da arrecadação e da fiscalização no tributo. Então é por isso que essa declaração é exigida, a respeito do valor do aluguel. E também tem aquela questão da multa, você não faz a declaração, faz a declaração inexata, fala que recebeu menos do que recebeu, isso está sujeito a uma multa pesada também, se você não fizer a declaração corretamente. Doutor André, agora nós aproveitando essa questão de deduções e que nós estamos tratando aqui, é muito comum a gente ver pessoas buscando profissionais, principalmente da saúde, para fazer uma coisa que nós vamos descobrir se é ilegal ou não, que é essa questão de comprar recibo, né, para poder declarar essa despesa, ter a dedução para diminuir o imposto que vai pagar. Isso é legal, não é legal? Quais as penalidades que a pessoa que faz esse tipo de prática está sujeita? Isso é evidentemente ilegal, porque isso constitui uma fraude, isso constitui a supressão ou a redução do tributo devido por conta do contribuinte. E isso sujeita o contribuinte à multa administrativa, que chega até aqueles 225%, que eu já mencionei, mas com a ressalva de que o Supremo Tribunal Federal entende que ele deve ser limitado a 100%, o que também não é pouco. E o contribuinte ele pode, após o término de um processo administrativo tributário, ser criminalizado, ser acusado da prática de um crime de sonegação fiscal. E o próprio profissional de saúde que vendeu aquela receita falsa, sabendo que a finalidade dela era para dedução de imposto de renda, também responderia juntamente com o contribuinte pelo crime que participou, né? Exatamente, por esse crime contra a ordem tributária, se ele souber exatamente da finalidade dessa declaração. Se não souber, ele vai responder autonomamente pelo crime ali de falsidade ideológica. Se souber, ele vai responder junto com o contribuinte pelo crime de sonegação fiscal, claro, desde que haja no final do término do processo administrativo, que vai apurar se o imposto é devido ou não. Exatamente. Né? Aí sim vai estar configurado o delito. Ou seja, gente, muita atenção, cuidado com essa história, né, de comprar recibo. Tem até, enfim, a gente conta o milagre, mas não conta o santo. Um conhecido que a contadora fazia o cálculo de quantos recibos ele podia vender para que não caísse na malha fina. Cuidado com isso, gente. Você pode responder criminalmente, como o doutor falou, que da cadeia, né? Tem que tomar um pouco de cuidado. Bom, o senhor também abordou uma questão, doutor André, que eu queria explorar mais um pouquinho, que é essa questão de dedução das despesas do dependente. Há limite para o declarante colocar na sua declaração de dependentes? Por exemplo, eu sou pai de 10 filhos, eu posso colocar os 10 ou há um limite previsto na legislação? Não, há um limite de valor por dependente, né, que gira em torno de R$ 2.200, R$ 2.300. Mas não há um limite de dependentes. O que tem que ser verificado é quem é o dependente, né? E a lei também já discrimina quem são os dependentes. Ela diz que são, em regra, os filhos menores de 21 anos, ou aqueles que já tenham completado 21 anos, até os 24, se estiverem cursando uma faculdade ou uma escola técnica. Filhos que não têm capacidade para o trabalho, independentemente da idade. E até mesmo irmãos, netos, bisnetos, que não têm amparo material dos pais,
podem ser considerados dependentes do contribuinte. Também nesse mesmo valor. E o contribuinte também pode declarar como dependentes dele os pais dele, os avós também, até os bisavós também podem declarar como dependentes, desde que também os rendimentos dos pais, dos avós, bisavós não ultrapassem o limite da isenção, que hoje, para o exercício 2015, é de R$ 1.700,87. R$ 1.787, exatamente, 77 centavos. Então, até em relação a essas pessoas pode haver uma dedução em relação a dependente. Bom, doutor André, uma última pergunta que foi uma participação de um telespectador, mas ele não quis se identificar, mas eu agradeço a sua participação. Ele está questionando o seguinte: a pessoa que tem lotes, por exemplo, aqui em São João del Rei, quando que ela vai ter que declarar, quando que ela vai ter isenção, quando que ela não precisa declarar esse patrimônio imóvel? Olha, o patrimônio imóvel, ele tem que ser declarado junto com todo o outro patrimônio. Como eu disse anteriormente, o conjunto de bens e direitos do contribuinte é avaliado no dia 31 de dezembro do ano calendário, que no caso agora é 2014, o ano calendário 2014. Se o valor desses bens e direitos ultrapassar R$300 mil, ou seja, se seu lote, ainda que seu lote valha R$50 mil, se ele somado com outros bens e direitos que o senhor ou a senhora tenha, veículos, outros créditos a receber, exatamente, né? Se isso ultrapassar 300 mil, há de ser feita a declaração. E mesmo que não passe dos 300 mil, se o senhor ou a senhora recebeu mais do que R$26.816 no ano passado, vai ter sim que fazer declaração. Então a questão do lote, ela entra como qualquer outro bem, móvel ou imóvel. O que interessa é quanto recebeu no ano anterior e também quanto é o valor do patrimônio. Quanto de patrimônio que tem, né? Uhum. Ou seja, se você não recebeu R$26.816 no ano passado, e se os seus lotes, junto com tudo que você recebeu, não alcançam a importância de R$300 mil, não há necessidade de declarar, né? Não. Ok. Bom, doutor André, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa. A gente tinha um monte de pergunta para fazer aqui, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Eu queria deixar o espaço para o senhor para deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Olha, hoje ainda dá tempo de fazer a declaração para quem ainda não fez. Vai até o último segundo do dia de amanhã a declaração. Então, quanto mais perto chegar do prazo final, vai estar mais difícil, vai estar mais congestionada a rede. Então, façam o quanto antes. E ainda aqueles que não fizeram, ainda aqueles que não dê tempo para apresentar a declaração até amanhã, façam, que seja no dia 1º já de maio, no dia 2, no dia que for. Pode ser o fim de semana, dia não útil. Faça a declaração o quanto antes, porque a multa é de 0,33% ao dia do valor do imposto devido para quem não declarou. E sempre lembrando, se o fisco apurar o débito antes do contribuinte apontá-lo espontaneamente, a multa chega a 75% até 100% do valor do tributo devido. Então, façam o quanto antes. Ok. Bom, queria agradecer muito a participação do senhor aqui no nosso programa, mais uma vez. E antes de encerrar o programa, gente, eu recebi aqui essa excelente obra da editora Método, do Grupo GEM, que é o Vade-Mecum de Doutrina Jurídica. Aqui você encontra os principais tópicos do direito de forma resumida para você que está estudando e se preparando para concursos públicos, para a prova da OAB ou mesmo para o profissional do direito que no corre-corre do dia a dia precisa de fazer uma consulta rápida a um tema que está em dúvida. Você encontra esse livro nas melhores livrarias do país e também pode adquiri-lo pelo site www.grupogem.com.br. Lembrando que ele é de fácil manuseio, porque traz um sumário bem explicativo e tem todos os índices nessas tarjinhas azuis aqui para que você possa achar o tema procurado da maneira mais fácil. Além disso, você pode utilizá-lo em qualquer lugar, porque ele tem essa tecnologia, que é este símbolo aqui, chamada de QR Code. Por meio dele, com o seu celular, você consegue assistir vídeos no YouTube exclusivos, aprofundando os temas que você vai estar estudando nesse livro. Eu recomendo essa obra e fica o recado aí para os nossos estudantes e os nossos concurseiros que estão nos assistindo. Bom, queria muito agradecer a sua audiência, a sua paciência.
Semana que vem a doutora Leidiane estará aqui abrilhantando o nosso programa e eu volto em uma outra oportunidade. Muito obrigado, boa noite e até lá.